Olá, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo a reprise da nossa live, hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo conhece, que todo mundo fala muito e que temos falado bastante e sentido também, que é sobre a ansiedade, tá? Então hoje a gente vai ter uma convidada especial aqui, que é a doutora Lu, que é uma psiquiatra. Tô vendo que ela acabou de entrar. E a gente vai falar sobre os sintomas físicos, os sintomas patológicos da ansiedade. Muitas pessoas falam que são ansiosas, que têm ansiedade, mas de fato, o que é ansiedade? Né, gente? Hoje em dia, as pessoas generalizam muito. Tudo que sentem já dizem que é ansiedade e levam isso assim como uma verdade absoluta. Então, nessa live você vai saber de fato se o que você sente, se o que as pessoas ao teu redor dizem sentir, de fato é ansiedade ou não. Então, existe a ansiedade normal, existe a ansiedade patológica. Então, eu e a doutora Lu, a gente vai falar exatamente isso para vocês. Fazer essa definição de uma ansiedade normal, comum, digamos assim, e da ansiedade patológica. Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Cheguei, Dênia. A Lu vem, sim, sim, sim. Vamos entrando. Vai, Rafael, vai ser com a Lu essa live. Vamos lá, tô dando um tempinho aqui, olha. É um assunto ouro. Essa live aqui, gente, vale ouro, certo? Vale ouro. Então, coloca aí o aviãozinho, a setinha, encaminha pelo menos para 5 amigos que aparece lá, para 10 amigos, porque eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto de pessoas com ansiedade, gente, não é brincadeira. Quem aqui, pelo menos uma única vez, nesses últimos meses, nesse último ano, não se sentiu uma vez ansioso? Fala aí. Me fala aí, vocês têm se sentido ansioso? Como é que tá o nível de ansiedade de vocês? Daqui a pouquinho eu vou chamar a doutora Lu, que é a nossa psiquiatra, faz parte da equipe da Mutase, no estado de Alagoas, é uma médica maravilhosa, que tem um olhar humano, que pra mim isso faz toda a diferença. Eu queria muito trazer ela aqui pra Fortaleza e indicar algumas pessoas pra ela. Deixa eu ver se ela já tá por aqui, pra gente começar a nossa live. Como eu falei pra vocês, né, pra quem tá chegando agora, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é um assunto que todos nós conhecemos. Muito provavelmente vocês sentiram esse sentimento, essa emoção ao longo desses últimos anos. E aí a gente vai falar sobre os sintomas físicos, os sintomas patológicos, psicológicos, se o que você sente ou o que você sentiu realmente é uma ansiedade, se não é. Vamos falar um pouco de como você pode tratar isso. Deixa eu chamar aqui ela. Vamos lá. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui na caixinha de interrogação. Ela é um amor de pessoa. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui onde que eu chamo me. Pronto. Vou te chamar, tá, Lu? Encaminha essa live, gente. Vamos compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tema que é tão importante e que pode ser libertador para você hoje, tá? Oi, Lu! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Encontro bom, né? Tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. E aí? Que joia! Por aqui tá tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem, sim. Tá, eu também tô te ouvindo super bem. Eu falei Isso. aqui um pouquinho de você, mas eu queria que você, antes da gente começar a nossa live, que você se apresentasse pro pessoal que Uhum. ainda não te Sim, conhece. sim. Eu sou Lu de Gleide, na verdade, mas sou mais conhecida até no meio dos meus pacientes como doutora Lu. Eu gosto de ser chamada assim, é a forma que eu gosto de ser chamada. Pois bem, eu sou psiquiatra, há longos anos, né? E escolhi fazer a psiquiatria porque sou apaixonada pelo comportamento humano
E é assim que eu começo a atender uma pessoa, atender como se eu tivesse atendendo a mim mesma. Cada vez que eu falo com meus pacientes, eu gosto de sentir o que eles sentem, para a gente criar uma empatia, que é a palavra nova desse momento, embora eu desde sempre chamei isso de rapport, que é a Uhum. gente acompanhar o que o outro está dizendo com a mente e com o coração, até que a gente entenda perfeitamente o que a pessoa está dizendo e o contexto dela. Eu sou uma pessoa que trabalha desse jeito, porque sou uma pessoa ligada ao comportamento de uma forma muito afetuosa, né? Eu faço o que eu gosto. E assim eu gosto de pessoas, gosto demais do que eu faço, não faria outra coisa em tempo nenhum da minha vida. Uhum. Ou faria tudo se eu fazia qualquer coisa se não fosse psiquiatra. Bom, essa é a base do trabalho, é realmente entender as pessoas, é buscar que as pessoas tenham o autoconhecimento, porque depois que você conhece a si mesma, fica muito mais fácil de você reagir. É lógico que, enquanto médica, as pessoas me procuram muito por causa de remédios. E eu, muitas vezes, é, faço um contato com o remédio logo inicialmente e depois a gente já tinha. As pessoas pensam que o remédio é tudo, outras pensam que se tomar remédio elas vão se viciar, vão ser uma pessoa dependente porque tomou remédio. Então, esse é um trabalho que a gente tem de dar novos significados e tal. E como eu faço também programação neurolinguística, a gente reprograma essa coisa de uma forma muito simples. Quando a gente faz o que gosta, faz bem simples, né? Então, Uhum. eu tenho um arsenal de pacientes aos quais eu sou muito, muito, muito atenciosa. Uhum. É assim que eu Imagina. trabalho. E esse teu carinho aí, esse teu lado humano que eu falei quando eu lhe apresentei, isso é bem verdade. A gente Uhum, nota que você ama o que você faz. é verdade. Eu acho que eu era muito pequena quando eu decidi ser psiquiatra, era muito pequena mesmo. Decidi porque eu achava que as pessoas chamavam já de fofoca quando falava do erro de alguém que via. Sei que isso tem um pouco de julgamento que as pessoas fazem, mas naquela época eu via apenas como uma fofoca. E eu Hum. achava assim, fulano está falando do vizinho porque o vizinho fez tal coisa, mas se ele tivesse no lugar do vizinho, o que será que ele fazia? E eu era muito pequena quando eu pensava assim, né? Então, Sim. desde lá, que eu acho que a gente, quando olha para o outro com o olhar de que o que é do outro, e o que eu posso oferecer de mim será para somar, eu acho que isso cresceu em mim desde muito tempo. Ah, sim, que bom. Gente, olha, só reforçando, tem um ponto de interrogação. Quem quiser mandar alguma pergunta, se der tempo, a gente fala aqui no final, a gente responde. Só clicar no ponto de interrogação. Para quem está chegando, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre ansiedade. Vamos começar agora. A gente estava aqui batendo um papo, se apresentando, dando um tempinho para o pessoal entrar. E dá tempo também de você convidar outras pessoas que merecem estar aqui e ter esse acesso a esse conteúdo. Como eu falei, o autoconhecimento, ter conhecimento é libertador. Então, esse conhecimento pode te libertar de muitas coisas. E aí, Lu, para a gente começar, eu queria começar de forma assim bem básica, no sentido de do que é a ansiedade, né? De como você, de como a medicina enxerga a ansiedade. O que é a ansiedade? Na realidade, o conceito de ansiedade ele é meio dividido. Existe a ansiedade que é normal, ou seja, um estado de expectativa que o homem gera, o ser humano gera diante de uma situação desconhecida, não é? Então, esse estado de expectativa, ele é carregado de sintomas físicos do tipo taquicardia, do tipo sufocação, do tipo tremores nas mãos, sudorese. Tudo isso acontece no ser humano porque é uma alteração lida, não é, as amígdalas cerebrais, que elas são responsáveis
por a gente se deparar com uma situação desconhecida e nessa hora você titubear quanto à reação. Eu enfrento ou eu fujo dela? Que é aquela resposta que o cérebro dá de reação, de fuga ou luta. Luta ou fuga. Uhum. Ou você luta, você vai à frente. Então, essa é a ansiedade normal quando você, por exemplo, vai apresentar um TCC. Apresentando um TCC, logo, eu acho que até antes da pandemia, eu tinha um arsenal, eu acho que você também, de pacientes que procuravam para fazer alguns exercícios, porque eles não podiam apresentar. Pessoas que eram muito extrovertidas, mas na hora do TCC, ela começava a criar tensão pela expectativa que ele tinha de entrar, de chegar diante de algo que ele nunca teria feito, que era uma apresentação de um TCC. Quer dizer, eu vou apresentar a conclusão do meu curso. Isso era provocador, né? Uhum. E tudo que você faz pela primeira vez, o nível de ansiedade aumenta. Por quê? Aparece. Por quê? Porque o cortisol, que é o hormônio da, da ansiedade, ele aumenta e a adrenalina também. Então, quando esses dois hormônios eles ficam em alta, obviamente que nós estamos diante de uma situação que não conhecemos e o medo, que é a emoção básica que se apresenta, esse medo faz com que você apresente todos esses sintomas físicos. Uhum. Mas assim que você realiza o ato, conheceu a figura que você é diante da apresentação, diante do primeiro namorado, diante de o seu casamento, diante da gravidez, a primeira gravidez, diante de tantas coisas que a gente se depara como sendo uma coisa grande para nós, e é a primeira vez, a ansiedade bate a porta, assim, bate mesmo. Uhum. Essa é a ansiedade normal. Existe a ansiedade patológica, que é aquele medo que até eu enfatizo, que ela aparece já como o medo muito grande, com esses mesmos sintomas, que é algo que vai e volta o tempo todo, e a pessoa não consegue enxergar o gatilho, ela não consegue enxergar o que desenvolveu aquela sensação de expectativa tão arraigada, tão que é como se fosse algo que entra e sai e não sai de você e tal. E a pessoa presta mais atenção aos sintomas físicos do que a atenção que você está prestando é uma atenção totalmente voltada ao que é negativo. Uhum. E isso é um prejuízo muito grande, porque os primeiros sintomas que você tem são os sintomas cardíacos, são sintomas justamente na parte superior do tórax. Então, há também uma reação onde dores musculares no pescoço, por exemplo, são conhecidas como as dores da ansiedade, a dor no pescoço, a cefaleia, que é tensional. As pessoas falam, não, a cefaleia eu posso estar com AVC, aí vai procurar um neurologista. Não tem nada. Assim, não, então, é algo do meu coração, porque ela começa a contrair os vasos. Interessante é que a pressão arterial é o resultado de você comprimir as suas artérias por tensão, né? Uhum. E aí, a pressão que o sangue sai do coração e percorre todo o seu corpo, é claro que aquele percorrer, ele sai com a força normal. Quando você está relaxado, quando você está atento, ela precisa de uma força maior para percorrer esse corpo e voltar também com uma força menor, né? Porque aí ele bombeou com muita força, a pressão ficou alta, a primeira, e a segunda pode até continuar do mesmo jeito, porque a pressão arterial alta, quando se diz assim, minha pressão é nervosa, a pessoa está indicada, não é a tomar remédio também, pode até ser, mas ela tem a indicação de fazer tantas outras tipos de tratamento como
a relaxação, como tantos outros que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu percebo no discurso de algumas pessoas que elas têm eles não sabem, não conseguem definir, distinguir essa ansiedade normal ou uma ansiedade que precisa, por exemplo, de medicação, de remédio. É porque quando a gente sente uma ansiedade, digamos, normal, né? Essa ansiedade, como você falou, vai apresentar um TCC, vai fazer uma viagem, vai sair a primeira vez com o paquera, o primeiro encontro. Vem essa Isso. ansiedade. Ansiedade mesmo de estar passando por uma situação difícil. E a gente sente isso no nosso corpo, não é, Lu? A gente sente uma palpitação, uma falta de Isso. ar, mesmo nessa ansiedade normal. E aí, como que a pessoa sabe que essa ansiedade já virou algo, opa, eu preciso procurar uma ajuda, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso fazer algo porque eu não estou conseguindo aqui dar conta. Olha só, quando a situação que lhe leva a sentir tudo isso é uma situação conhecida, não é? Como essas que você citou, a gente sabe que na hora que você se apresentar à situação, ela deixa de ser desconhecida, né? Você passa a conhecê-la. Então, aquele processo neuronal, ele vai regular esses sintomas. Isso vai passar, né? A, a ansiedade que é patológica, ela não acaba com aquilo ali. Quando dói a cabeça e ela sabe que não é um AVC, então ela vai procurar agora o cardiologista, porque acha que é a hipertensão, e se tiver uma dor que é muscular, muitas vezes, aí a pessoa diz, olha, infarto dá dor no braço, aí vai consultar outro cardiologista. Então, se demora muito tempo para procurar tratamento, porque o foco dela é na dor, o foco não é na descoberta. Então, quando você pega um paciente no consultório ansioso, a ansiedade é generalizada, ele está com mais de anos que ele está assim, não é porque o caso é difícil, é porque a pessoa está procurando um gato preto no quarto escuro. Ela está procurando tratamento com o médico errado. Está procurando fazer um diagnóstico com pessoas que não vão ajudar. Até vão ajudar, mas vão ajudar a dizer que não é nada. E é uma das coisas, Iana, que acontece muito e prejudica até o nosso tratamento, você sabe disso, é o fato de você ir no médico, você está sentindo pressão alta, sentindo dor no estômago também, a azia, o mal-estar, o refluxo, tudo isso faz parte de uma pessoa ansiosa, né? Aí você vai passar por gastroenterologista, e cada um diz assim, você não tem nada. Como nada se a pessoa está sentindo, né? Então, o grande problema é que há respostas de pessoas não especialistas, é claro que quer dizer que não é nada, embora a intenção seja o que você tem é psicológico. E é psicológico porque a sua mente é capaz de fazer coisas incríveis, inclusive fazer você se sentir bem. Procura um terapeuta, essa seria a ideal resposta, mas a pessoa procura e vai de novo, e vai de novo. Coração, você não tem nada na intenção de ajudar, mas essa ajuda é um dos prejuízos. É verdade. Não sei se eu respondi o que você queria. É verdade, sim, respondeu. E isso acontece muito, né? Várias pessoas dizem, mas e fica nessa busca e focando na doença, e focando na dor, e focando na dor, e não é nada. E só chegar para uma pessoa e dizer é psicológico, você não está ajudando aquela pessoa, né? Assim, É uma busca que, olha, a ansiedade, inclusive, Iana, tem uma possibilidade de gerar tanta dor torácica que a pessoa percebe o ataque cardíaco primeiro, que é as palpitações, começa com as palpitações, depois o coração vai disparando e a pessoa fica com dor torácica. Como é que ela vai entender de um cardiologista que isso não é nada, né? Quer dizer, é preciso que a gente coloque uma fisiologia para o paciente para poder ele entender que ele é responsável pelo que acontece no corpo dela.
né? Uhum. E a gente tem, inclusive, uma forma de tratar hoje em dia, fizemos três grandes atendimentos recentes, quando a gente trabalha o corpo para treinar uma nova resposta a isso, né? Treinando com o corpo, com a fisioterapeuta, buscando energia vital com a outra pessoa, e eu faço exercício de programação cerebral para evitar que a pessoa precise tomar remédio por tanto tempo. Ainda que eu passe remédio num dado momento, a gente vai fazendo esse atendimento, que é a três profissionais com um paciente, para que ele sinta-se o ambiente seguro, ele sinta-se que o que está acontecendo ele pode fazer, parar de acontecer o que é ruim, começar a expor o que é bom, o que está dentro dele. Então, esses atendimentos que a gente está começando agora, eu estou achando assim fantástico. As pessoas que o fizeram que o digam, que devem estar indo na live. Sim. E a gente sabe que se não for tratado de início, porque, por exemplo, às vezes chegam pessoas para mim mesmo e estão ali naquele comecinho, né, às vezes até sente uma palpitação. Já aconteceu um caso que eu atendi que ela tinha certeza que ela tinha problema cardíaco. E eu conversava. Ela só relaxou, Lu, quando eu fiz ela ir no cardiologista e fazer um exame. Isso, Aí, quando ela isso. viu que não era nada, automaticamente a gente trabalhando a mente dela, ela ficou boa. Entendeu? Isso, exatamente. Mas ela tinha certeza que ela ia infartar. Ela tinha muito medo de morrer, infartar quando morrer dormindo. Isso. Há pessoas que têm medo de dormir. Inclusive, há uma fase, né, na ansiedade patológica que a pessoa tem medo de dormir para não acordar. E ela não Esse é o consegue grau. dormir, não é? Tipo, não consegue Não, fechar não os olhos consegue para dormir. dormir. Não, não. Esse é um dos caminhos que a gente precisa da medicação, porque existem medicamentos que são indutores do sono, além de ser ansiolítico. E esses é um grande problema também, olha só. A pessoa não tem uma doença mental, ela tem uma doença do comportamento, que é a grande diferença, né? O doente mental é aquele que tem uma doença crônica, citando, por exemplo, um esquizofrênico, que ele, uma vez esquizofrênico, será sempre esquizofrênico. Então, essa doença é crônica, como é uma diabetes, como é uma hipertensão mesmo por questão cardíaca, que você vai tratar a vida toda, né? Então, esse distúrbio é um distúrbio de comportamento. As pessoas já vão pensando, eu vou tomar remédio psiquiátrico, então nunca mais eu vou parar de tomar, né? Esse é o grande problema também. E por isso é que hoje a gente, psiquiatra, tem quase que como obrigação tratar do paciente com um roteiro psicológico que você tenha palpável mesmo. Eu trabalho com programação neurolinguística e análise transacional. Então, as duas técnicas, elas me ajudam muito ao paciente se autoconhecer e fazer novas escolhas, né? Isso. Esse medo, né, que a gente estava falando, seria como se fosse a fobofobia, né, de você Assim, ter medo de ter medo. a fobofobia é a condição que é criada na própria ansiedade de estar com medo de ter medo. Então, essa é uma apreensão muito grande, né? Imagine o que é que você ter medo daquilo que você está sentindo, né? Então, é uma figura de estar assustada o tempo todo. Tenho pacientes que, com muito carinho, eu falo que elas podem dispor de mim entre uma consulta e outra pelo WhatsApp. Mas quando eu faço isso, não é para fazer consulta toda hora, mas a pessoa manda muito zap para mim e eu sei que aquela é a hora que ela está com. Para mim é bom, de qualquer maneira, que eu já combino que não vou responder, porque tenho outras obrigações naquela hora, mas eu vejo quantas vezes essa pessoa enfraqueceu e tal. Então, esse movimento no atendimento eu acho essencial. Sabe, a gente não deixar de assistir o paciente mesmo ele estando distante, não é?
É, E é a verdade. fobia é péssimo, você ter medo de ter medo. A ansiedade leva ao pânico. E Muitos a ansiedade, ela pode se transformar numa síndrome do pânico, não pode? sim, Futuramente, se ela não é tratada, ela se torna um transtorno. a síndrome do pânico é uma união entre a ansiedade e a depressão, certo? Há Uhum. um componente depressivo e há um componente ansioso. O componente ansioso são os sintomas físicos que aparecem. Por exemplo, o paciente está dormindo, a pessoa, tá, paciente não, vai, paciente não. A pessoa está dormindo, Sim. acorda com a respiração curta, e quando ela se apercebe assim, ela começa a ter palpitações e taquicardia, de forma que ela tem uma reação automática de levantar e o fôlego não vir. Então, ela começa a sentir o fôlego muito curto, que é aí que a pessoa pensa ser algo físico, porque a resposta é Uhum. física. E aí tem dois caminhos psicologicamente para você entrar. Ou você reage lutando contra aquilo, né? Enfrentando, por assim dizer, ou você se entrega àquilo ali. É a luta e fuga. Ou você entrega ou você vai tratar daquilo ali. Então, quando a pessoa tem isso aí, junto disso vem uma sensação de morte iminente. Então, você pensar que vai morrer e não vai controlar, aí começa a se unir com o transtorno de pânico que vem com a agorafobia, que é o medo de você estar numa multidão, sentir mal e não ter ninguém que lhe segure, né? De sair com alguém sempre questionando que a dependência é o melhor negócio, sair sempre com alguém. Ou sair sempre com um alimento ali na bolsa, é muito comum quem tem transtorno de pânico, andar com água dentro da bolsa, porque qualquer coisa. Sabe-se que a água é remédio, né? Entre Uhum. aspas, a água é remédio, porque nós somos feitos de água. Então, há pessoas que vivem na bolsa cheio de coisas que possam lhe distrair desse pensamento. Um pensamento muito intrusivo. Exato. Pelo que eu percebi, né, Lu, e aí você também pode confirmar, quando a gente se sente ansioso, né, eu sempre gosto de falar, eu estou ansioso no momento, e não trazer isso para a identidade, porque eu Isso. escuto muitas pessoas falando, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Às vezes a pessoa fala tanto que ela já acreditou que ela é e não tem quem tire da cabeça dela. É. E é exatamente isso que acontece, porque a gente é aquilo que a gente pensa. E Sim. quando a gente rotula uma coisa para a gente toma como se fosse nossa identidade mesmo, né? Uhum. Ser ansiosa é diferente de estar ansiosa. A gente estando ansiosa dá para se controlar de uma forma assim conhecida de você, já que a ansiedade, a característica principal é você se ter uma reação absurda com algo que você não conhece, mas você vai devagar conhecendo, é a forma melhor de você tratar, encarar, né, essa situação. É. Então, Então, é essa importante. ansiedade comum, essa ansiedade normal que nós temos, né? Como a gente Sim, falou no início, vai apresentar um trabalho, vai sair com o parceiro sim. a primeira vez, vai ter algum compromisso. Uhum. E aí a gente sabendo o que que a gente pode fazer para não se tornar algo crônico, para não se tornar algo patológico, porque essa ansiedade normal, comum, digamos assim, todo mundo aqui, eu acredito que vivenciou isso, principalmente nesse último ano. Alguém, em algum Sim. momento, esteve Uhum. ansioso, se sentiu, talvez com falta de ar, talvez sem dormir. Então, o que que a gente poderia, pelo que eu percebi, só para deixar claro para as pessoas, se a gente consegue trabalhar, controlar essa ansiedade inicial, é porque é uma ansiedade comum, normal. Mas quando isso foge do nosso controle, ou seja, eu não tenho mais o controle daquilo, então já está na hora, provavelmente, de procurar um profissional. Uhum. É? É. A ansiedade normal, ela quase que faz parte do ser humano. Não conheço ninguém que não tenha tido
num dado momento, uma ansiedade né? Eu tenho que descobrir isso, então, enquanto eu não descubro, eu tenho que ficar numa expectativa que é até geradora de força para chegar lá, entendeu? Então, Sim. cada vez que você fica ansiosa, aí alguém tem um amor que mora fora da sua cidade, por exemplo. Então, Uhum. é normal que essa pessoa, quando for encontrar com o amor, né, que seja noutra cidade, ela vá com uma respiração mais ofegante, o coração está batendo mais, mas é reconhecidamente uma ansiedade gostosa de sentir. As Uhum. pessoas, por exemplo, quem está no dia do casamento, aí você tem todo aquele ritual. Então, é normal você estar ansioso. O que você diz é, puxa, eu estou tão nervosa, e esse nervosismo é a ansiedade que é necessária ao homem. Então, até aí, ninguém vai procurar médico por causa disso, mas vai repetir várias vezes. Ai, como eu estou nervosa, olha a minha mão como está fria, olha como eu estou suando, olha o meu coração como está batendo. Não é assim? É porque a ansiedade é algo que o homem tem e não é para não ter, sabe? É uma coisa normal mesmo. Não é Uhum. uma coisa que a gente possa dizer assim, não, eu nunca tive uma ansiedade. Não, todos nós temos sim. Agora, quando é patológica, é óbvio que é aquilo exatamente como você disse. Vai procurar ajuda logo no início, você vai ter uma resposta muito mais imediata. Né? Às vezes a pessoa passa em terapia 6 meses, porque naquele tempo ela teve ordinariamente ou semanalmente no consultório do psicólogo ou do psiquiatra, que de repente ela começou. O ano passado eu tive uma paciente que ela foi encaminhada por uma psicóloga da mesma clínica que eu trabalho. Só que essa moça, ela estava com. Ela tinha maior rejeição de, de medicamentos psiquiátricos. E a psicóloga estava dizendo: olha, vai lá, você precisa, porque ela já estava com sintomas onde ela sentia. Tudo que se falava, ela atribuía a ela estava autorreferente. E Uhum. a psicóloga sabia que uma medicação ali ia acalmá-la e ela ia poder se relacionar no trabalho. Num trabalho que era de um nível muito alto, e ela chefiava um departamento lá, um setor, e a psicóloga pedia muito que ela fosse. Quando ela foi, eu fui logo dizendo que não é remédio que cuida, que cura a pessoa, mas é a pessoa que precisa do remédio para se livrar logo. E assim, curiosamente, na primeira vez que a gente se viu, ela já admitiu fazer uso do remédio. Ontem eu estava fazendo um documento para ela, que era um documento para levar para o trabalho mesmo, e que a psicóloga tinha feito um parecer, eu fiz um parecer, porque ela estava mudando de cargo, né? À Sim. medida que ela teve esse tratamento, aí eu vi que a gente entendeu a primeira vez em 2018, teve a pandemia, ela não. 2018 a gente atendeu até. Não, 2018 atendeu até a meio de 2019, quando teve a pandemia. Uhum. E agora ela procura, porque teve uma ascensão profissional, e ela, naquele 2019, ela já tinha parado de tomar o remédio. Quer dizer, ela tomou remédio durante 6 meses. E Uhum. era um caso muito complicado, porque ela adiou muito. Mas não precisa tomar remédio a vida toda. Remédio a vida toda toma quem tem uma doença mental, não é uma doença comportamental. Tenha medo, não. Tem pacientes que existe um ansiolítico, que é o ansiolítico do medo. A ansiedade atualmente, ela vem vestida de medo, depois da Uhum. pandemia, com certeza. Depois da pandemia, você está ansioso, o medo está assim, de frente para você, não tem saída. Então, há pessoas que dizem assim: se eu tomar remédio, eu quero, mas a senhora não passe o que tem a tarja preta. Os ansiolíticos todos têm tarja preta, olha que negócio. Para eu dizer às pessoas que a tarja preta quer dizer esse medicamento você não pode tomar junto com álcool.
Esse medicamento, se você comprar sem receita controlada, você pode correr o risco de não saber que ele é controlado desse jeito. Ele é controlado pela Polícia Federal, para que as pessoas que sejam usuários de droga não comprem eles para tomar com álcool. É só isso. A todas as pessoas que têm medo de ficar viciada com esses remédios, são realmente medicamentos que a pessoa cria dependência mesmo. Realmente é verdade. Agora, a gente tem cuidado com a Sim. dose. Porque, às vezes, você não quer tomar, mas toma um remédio do vizinho e a dose que você toma não é a sua dose, é a do vizinho. Uhum. Né? Você pode melhorar e também pode se ficar dependente dali, não é? Então, os benzodiazepínicos, que são esses medicamentos, eles são direcionar, cada um tem um efeito em cada emoção na gente. Não sei se você sabe disso. Mas, assim, eu sei que a gente tem 4 emoções que são básicas, não é? Sim. Diz aí as 4 emoções da gente. Medo, Alegria, raiva, medo, raiva, tristeza e tristeza alegria. e alegria. Para nosso azar, só tem uma emoção que é de prazer, que é a alegria. O resto tudinho, quando se desorganiza, é de desprazer. Raiva, tristeza e alegria. Não é assim? Uhum. Então, Sim. cada benzodiazepínico desses, ele tem uma ação maior numa emoção dessas, por Uhum. causa da metabolização dele no organismo dele nos neurônios, tá? Tá. Então, a gente usa muito quando o paciente adoeceu porque está com raiva, aí ele tensiona mais por causa de uma raiva. O ansiolítico é um. Se é por causa de medo, o ansiolítico é outro. Então, existe um ansiolítico que apenas 2, 3 gotas lhe tira de uma crise de pânico. Mas ele é da tarja preta, aí a pessoa não quer usar porque tem uma tarja preta. Mas se ela usar 2 gotas ou 3 gotas, ela sai imediatamente da crise do pânico. Então, eu acho que isso é uma coisa que os pacientes precisam, as pessoas que frequentam o nosso consultório precisam saber. Não precisa depender de remédio. Agora, dependa de um bom atendimento. Eu acho que sim, né? Inclusive, foi uma pergunta que tivemos aqui. Uma pessoa falou exatamente isso, que ela tem medo dessa dependência da medicação. E aí você já deixou bem claro que é possível usar a medicação naquele momento e depois parar de tomar. A gente não pede para fazer em conjunto, a gente vai fazer uma medicação cuja a combinação da gente vai ser mantida. Então, só são 3 gotas. Se você aumentar, por favor, me avisa, né? Porque eu quero, quando for retirar, saber como é que a gente retira. Porque isso tem uma técnica de retirar. Porque se você retira e começa com abstinência, você vai dizer, não, eu estou dependente. Mas é que tem uma técnica. Você não é o médico, você é o paciente. Então, façam combinados com sua médica, seu médico, para poder você ir retirando e não depender de remédio. Só dependa de você mesma. Que isso dá uma autoconfiança muito grande, não é? Lembrando Que que mais? para que tudo isso ocorra dessa forma, a gente precisa, como a Lu falou, né? Também depender de nós. Então, você está tomando medicação que o seu psiquiatra indicou, mas você vai ficar em casa, de perna para o ar, olhando para o teto. Isso não Sim. vai te ajudar. A medicação, ela vai te tirar daquele estado físico da ansiedade, mas é importante que você também busque fazer exercício físico, procurar também ficar bem da mente, porque tá tudo ligado, mente e corpo. E existe, inclusive, não é, terapêuticas que são muito produtivas no tocante a o corpo da gente produzir substâncias que são a favor do humor, a favor da, da nulidade da ansiedade, que são as caminhadas, que são exercícios aeróbicos, que são a yoga, mindfulness, hoje são meditações que são necessárias se fazer, as pessoas já conhecem bem. A yoga, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, é uma coisa assim,
absurdamente bem estruturada, né? E que a gente sabe que o paciente contracena com o psicólogo ou a psicóloga que faz TCC de uma forma mais integral, de exercícios também, como são as sessões de PNL, né? Então, Uhum. eu acho que existem já muitos caminhos que não precisam ser medicamentosos. É um conjunto, né? É. A Paula, ela é psicóloga e ela disse assim: eu vejo muita gente parar medicamento por conta própria e daqui a pouco volta os sintomas e começa por conta própria de novo. Isso, Paula, é exatamente isso que acontece. Porque a gente está fazendo, cada consulta que a gente faz é um combinado mesmo, seja psiquiátrico ou seja qualquer um outro, não é? Sim. A gente pode, vai procurar um profissional, você está combinando o que fazer com ele, né? Ou vê-lo fazer algo que você aprova e acompanha, né? Então, eu acho que é bem isso, Paula. É exatamente isso. Eu percebo, Lu, também que existe alguns gatilhos que causam essa ansiedade. Então, por exemplo, nesse momento que a gente passou da pandemia, que ficou muito tempo em casa, e querendo ou não, tivemos muitas tarefas para fazer. Quem é mãe, aí tinha que cuidar da tarefa do filho, e trabalhar, e cuidar da casa, e fazer almoço, e a pressão do chefe no trabalho. E aí, essa pressão de ter muitas atividades para fazer e, ao mesmo tempo, de procrastinar, de deixar isso para depois. Então, eu percebo que essas pessoas, essas pessoas que têm muita coisa na cabeça, muita informação, e acaba que não consegue se organizar e vai deixando para depois, isso gera uma ansiedade muito grande. Uhum. A pandemia foi exatamente algo muito desconhecido que atingiu toda uma população, digamos, mundial, né? Então, é algo que aconteceu de súbito, foi uma surpresa grande e que as pessoas não souberam como fazer, Uhum. sabe? Era tudo caindo em cima de você e você ter que procurar algo para fazer, porque estava tudo diferente. É você dormir num quarto e acordar no outro, sabe? Então, esse desconhecido que lhe foi apresentado virou um monstro para todo mundo, que era risco de morte mesmo. E não Sim. era de verdade para você, nem para mim, nem para fulano, nem para ciclano. Era indiscriminado, ninguém sabia quem é que ia. Uhum. Até hoje, né? Ninguém tem intimidade com essa virose. É Ninguém, verdade. ninguém tem intimidade. E perguntar, que tem várias perguntas, mas teve uma assim. O medo sempre antecede a ansiedade? Sim, a ansiedade é exatamente o resultado do medo. É o resultado do medo. Só um minutinho, Lu. Não preciso do T para poder carregar. O carregador. Mas não tá funcionando, já tá descarregando isso aí. Pronto, só porque eu tô carregando aqui. E aí perguntaram também: a ansiedade está atrelada à insegurança? Sabe, as pessoas até que aparentemente são seguras, elas também ficam ansiosas, né? Ela não é necessariamente associada à insegurança. Tem pessoas que têm a ansiedade patológica e são até consideradas a segurança da casa, por exemplo, sabe? Hum, Sei lá, eu acho que não. eu acho que não também. Eu conheço pessoas seguras em várias áreas da vida dela, mas que tem momentos que estão ansiosas. Esse momento de fraqueza. Eu acho que Exato. todos nós somos passíveis de ter uma ansiedade patológica, sim, mas todos nós. Engraçado que muitas vezes eu sou uma pessoa que tive várias situações onde eu fui exigida ser uma pessoa resiliente. Uma delas é que eu sofri um acidente muito grave, não sei o quê, e nesse acidente eu tinha 19 anos na época, mas e já estudava medicina,
e já tinha assim, sempre fui uma pessoa muito agradável e tal, e tinha muitos amigos na faculdade e tal. Só que naquela época eles elegeram assim, a rainha da escola, não sei o quê, e lá na Escola de Ciências Médicas onde eu estava, é, estudava também a Miss Alagoas da época, né? E aí aí a gente fez uma festa e tal, e eu acredito que pela simpatia, as pessoas diziam pela beleza, mas eu achava que era só simpatia mesmo, que eu não ia me achar bonita, porque eu achava que isso não se podia fazer, né, naquela época. Mas aí eu fui escolhida, né? E eu fui comprar aí umas roupas para abrir os Jogos Universitários de Alagoas, que naquela época era a primeira vez que ia ter os Jogos Olímpicos Norte e Nordeste. E eu e a Miss, então, Alagoas, íamos abrir os Jogos no estádio, né? Aquela coisa da, da corrida ao redor do campo, não sei o que, aquela coisa. Pois bem, quando eu voltei, me acidentei, então eu levei muitas fraturas na cabeça, tive 8 fraturas no rosto, quebrei perna. Bom, a situação ficou feia, né? Mas eu fiquei muito feia para quem olhava. Eu, como tinha sido a Miss Universitária, mas que eu achei que eu era Miss Universitária porque eu era simpática, porque eu tinha amigos, porque não sei o quê, só fiz ganhar com isso. Porque as pessoas que achavam que era bonita, quando viu, aí eu estava feia. Então, haviam pessoas para me visitar que elas sofriam tanto que eu ficava pensando, meu Deus, como essa pessoa é tola, eu não estou nem sofrendo, porque eu não sentia dor, né? Porque o rosto levou 300 pontos, então não tinha lugar nenhum no rosto, não tinha aquele pontinho preto, né? E a Uhum. pessoa ficava com a pena, e eu sentia que elas estavam com pena, e ficava com pena delas terem pena. Eu falava, Aham. meu Deus, tadinha. Aí eu dizia assim, eu acho que Deus sabe o que faz, porque se fosse nessa pessoa, ela não aguentava. Eu dizia, né? Com Porque certeza. a gente acaba ficando fazendo do limão a limonada por hábito das coisas difíceis que a vida oferece. Mas a pessoa que a vida oferece algo que é assim de surpresa, né? E a pessoa não sabe mais fazer nada, porque ela faz tudo do mesmo jeito. Uma das coisas melhores da vida é a gente se acostumar com mudanças. Precisamos mudar alguma coisa, é na gente, não é Uhum. no outro. Então, é importante mudar, é importante mudar. Então, eu sempre achei que mudar era uma coisa salutar, mesmo sem ter as técnicas que hoje eu tenho, não é? Então, eu sempre achei isso de uma forma muito íntima, comigo e com os outros, comigo e com os outros, sempre dividindo coisas assim, né? Hoje, muito feliz com esse negócio de fazer terapia a três, né? Cada um fazendo uma parte no consultório, e a gente vendo um resultado imediato do paciente que está em sofrimento, que procura até para tomar remédio, e a gente vê que pode ser bem dividido isso, né? Inclusive, aproveitando o gancho aí da Lu, inclusive nós teremos, né? A Lu vai dar Uhum. aqui um prêmio para vocês no final da live, tá? A gente vai fazer uma coisinha com vocês que quem está nesse processo de ansiedade, tá, gente? E aí é alguém que realmente está sentindo sintomas de ansiedade. Fica aqui também até o final da live que a gente vai ter um prêmio para você, que a Lu preparou aí com muito carinho para você, tá? Isso. Lu, perguntaram aqui se a ansiedade era uma doença psicossomática. Também é uma doença psicossomática porque ela atinge o corpo, né? E é importante que a gente atenda a pessoa como pessoa e não como o doente. A doença, né? Com a doença, porque a ansiedade é a doença, vamos dizer, né? Mas Uhum. cada pessoa exibe a doença de uma forma diferente. Então, ou você trata o doente, né? A forma como a pessoa exibe a ansiedade, ou você não trata. Eu acho que tem qualquer coisa de psicossomático que adoece o corpo e a mente. E não raro, né? A energia dela muda, né? Que uns chamam alma, outros chamam
espírito, algo que você não vê, que é a energia, que é inclusive é, ligada o corpo físico, que depende da sua vontade. Então, isso é muito, muito, muito importante a gente somar para entender que ela não deixa de ser uma doença psicossomática também. Sim. Fizeram outra pergunta aqui, assim, ter TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e De atenção. hiperatividade. E como comorbidade do transtorno ter ansiedade. Qual seria uma sugestão de tratamento dessa ansiedade como comorbidade do TDAH? Geralmente, com o déficit de atenção e hiperatividade, um estado psíquico precisa realmente ser usado algumas substâncias para reorganizar o trabalho neuronal quanto a movimento, né? Porque na fisiologia da gente, quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente examina numa anamnese é qual foi o tipo de nascimento que você teve e como foi o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, esse desenvolvimento neuropsicomotor, ele está alterado ali. Então, é importante exercícios, mas é importante também que a medicação seja lançada. E é impossível. Existe um autor, que é o Augusto Cury, por exemplo, ele tem uma noção muito, muito bacana sobre a inteligência emocional, sobre a psicomotricidade e também essa coisa da hiperatividade. Ele diz que a pessoa não tem a atenção dispersa, a pessoa não tem déficit de atenção, a pessoa tem uma atenção multifocada. E isso já deu para nós assim, muito pano para manga para a gente exercitar essa atenção ao invés de só medicar. Mas é importante medicar, sim, e a ansiedade faz parte desse quadro. Faz parte desse quadro. Tá. Antes de eu falar aqui, tem outras perguntas que eu vou deixar também para o final, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho do trabalho dessa ansiedade em cima dos canais de comunicação. E que a programação neurolinguística, a gente usa muito esses exercícios nos canais de comunicação como auditivo, sinestésico, né, visual. Como é que como é esse trabalho da ansiedade nisso? Ela dispõe, né, da gente fazer exercício com a pessoa, incitar, por assim dizer, o canal de comunicação que a pessoa está usando negativamente. A pessoa que tem desenvolvido o canal de comunicação visual, que mais ou menos funciona assim. São pessoas que prestam atenção ao que você está dizendo só olhando para você. Né? Há pessoas que falam com você e não estão olhando, mas tudo que você fizer, até pegar uma caneta e fazer assim, ou um fio e colocar assim, a pessoa já ouve como sendo um comando de alguma coisa. E há pessoas que o que você diz, ela sente, né? Porque a sinestesia para a programação cerebral, a sinestesia, para quem não conhece PNL, a sinestesia é o tato que você tem fora e dentro de você, que é quando registra memórias dentro de você como sensação. Agradável, desagradável? Não é? Então, você vê e internaliza o que você viu de forma agradável e desagradável. E ouvir principalmente, que é o canal de comunicação que eu tenho mais cuidado e que nós teremos que ter mais cuidado do que qualquer outro, porque é o canal de comunicação que mais adoece o homem, certo? Por que a gente diz isso com certeza? Porque na esquizofrenia, que é a doença mais grave da psiquiatria, um dos primeiros sinais é a audição de vozes que não existem. Portanto, a alucinação auditiva é o principal sintoma da esquizofrenia, sintoma da psicose de um modo geral, né? Então, é importante a gente saber que
nessa hora que a gente vai avaliar esses canais de comunicação, a gente vai avaliar conversando algo que, que é amistoso, algo E já tá simples, ok, essa pra tu ler. Uhum. sabe? Algo simples, que você começa a conversar para saber se a pessoa está trazendo uma questão para a gente trabalhar, que tem a ver com o que ela internalizou pelo visual, que ela internalizou pelo auditivo ou pelo Auditivo. sinestésico. Quando é sinestésico, o exercício é voltado para o toque físico mesmo, né? É, Uhum. muito voltado para imagens que tenham a ver com a necessidade daquilo que foi gravado, por assim dizer, no seu corpo. Então, a programação neurolinguística nos ajuda muito a fazer exercícios que são pontuais. Cada pessoa a gente trata com exercícios diferentes, porque são Sim, histórias diferentes, são pessoas diferentes. É lógico, quando a gente está num grupo, não é? Nós fazemos parte da Mutad, sabe que no grupo um exercício só vai atingir todas as pessoas, vai ser levado para todas as pessoas, mas nem todas elas entram naquele exercício. Tem sim. umas que aprofundam mais, tem outras que vêm e, né, não ficam seguras de mergulhar naquele exercício. Mas quando Uhum. a gente está fazendo um exercício de programação neurolinguística com uma pessoa só, não tem jeito. Ela sai, entra de um jeito, mas vai sair de outro muito, muito melhorado, muito diferente. Perguntaram assim, uma pessoa com ansiedade tem um risco maior de sofrer outros transtornos psiquiátricos? Não, Todos nós iríamos ter, então, hein, Lu? não mesmo. Não mesmo. A ansiedade tem cura maravilhosa. Hoje tem muitos recursos, mas muitos recursos, que não são só medicamentosos, mas são muitos recursos. Esses que a gente falou e muito mais. Uhum. Existe tratamento só com a respiração. Existe tratamento só mudança de energia, né? Existe uma comunicação muito integrada de amor, amor pessoal, que se faz no consultório através de técnica, de você aumentar a sua autoestima numa sessão de terapia, para Sim. você dividir uma situação. Então, acho que uma doença, uma doença não, é uma doença do comportamento muito, mas muito, muito fácil de se cuidar. Basta que a pessoa se entenda assim, né? É verdade. E até falaram aqui que já teve pessoas que já melhoraram só com a respiração. O Roberto até falou, a hipnose também ajuda. Hipnose ajuda muito. E todos esses caminhos são caminhos que ajudam e você persiste e eles curam, né? Basta que Sim. você escolha a que melhor se adapte a você, né? Então, você vai procurar e vai encontrar sim. É, Só não pode ficar em casa lamentando, né? Aí não pode. exato. Que a gente sabe que acontece muito, né? Que tem pessoas que lamentam, que estão ansiosas, que não aguentam mais, que tá sofrendo, mas que ao mesmo tempo não tá fazendo nada. Não sai do E tem, canto. tem coisas que as pessoas aguentam, aguentam, aguentam e não sai do canto. Como dor, por exemplo. Dor é algo que está ligado diretamente a um estado ansioso. Quantas pessoas têm dor no corpo inteiro e acham que é fibromialgia e ponto final? Quando isso pode ser um sintoma que é muito comum na ansiedade. Até porque a dor no pescoço, essa dor braquial aqui, tudo isso tem muito a ver com o estado emocional da pessoa, tem Hum, muito a ver com o momento que você está passando, o momento que você quer resolver uma coisa e você não consegue, e você justifica que não consegue, e a dor toma conta do seu corpo, né? O abandono que a pessoa possa estar sentindo naquela ocasião. Começa a doer. O que a gente pensa dói. O corpo da gente fala. O corpo da gente é quem dá dicas maiores do nosso comportamento interno, né? uhum. Então, é isso. Acho que Per- respondi. Perguntaram aqui se crianças também têm ansiedade. Se é possível Tem, ansiedade em crianças. tem, sim. Tem sim.
A criança principalmente. Vai dizer uma criança que vai trazer uma coisa, um presente para ela da rua e diz que vai trazer um carrinho e vai comprar, não encontra o carrinho, traga um chocolate para ver o que acontece. A criança tá num pé e no outro para receber o carrinho que você prometeu, você vem com chocolate. Ela vai jogar na tua cara o chocolate e vai continuar pedindo o carrinho. Vai continuar pedindo o carrinho, né? É É bem uma verdade. coisa. A criança é muito autêntica. É comum a gente ver, e às vezes tem criança que até já tem a patológica. Então, os pais Sim, também têm que tem estar muito criança. atentos nisso, porque eu E conheço crianças que tomam remédios para é, ansiedade já. é. O que a gente mudar o comportamento em casa já vai tratando da criança, né? Não precisava nem remédio. Precisa, Exato, às vezes precisa, logo no começo. E depois a gente não precisa ficar dependente de medicamentos, né? é verdade. Perguntaram assim: boa noite, existe algum tipo de exercício mental para diminuir a ansiedade? Existe, existe sim. Esses que a gente está falando são exercícios mentais que você equilibrando a mente e equilibrando a energia que segura seu corpo e a mente, você melhora sem muito. Assim, até num tempo recorde, né? Num tempo pequeno. Exercícios de visualização, gente, para essa ansiedade, de apresentar um TCC, de algo que ainda vai acontecer, de uma gravidez, eu tô grávida, eu tô esperando o parto e fica aquela ansiedade. Você pode fazer esse exercício mental de visualização. Tira um Isso, tempinho para si, se desconecta, coloca uma musiquinha, vai no momento seu, não é com tudo acontecendo, não é se desligar do mundo externo e olha para dentro. Você pode fechar os olhos e se imaginar indo lá, fazendo todo o teu percurso, pegando o teu carro, ou entrando dentro do ônibus, do Uber, chegando lá na faculdade, apresentando o TCC, faz todo o processo que você faria. E aí você vai ver isso de forma positiva. Imagina esse processo de visualização sempre voltado, óbvio, né, gente? Nessa hora você não vai poder deixar a tua mente ficar te sabotando e ver você fazendo algo negativo. Então, você vai imaginar sempre positivo, apresentando com segurança, com determinação, as pessoas olhando para você. Então, assim, esse processo de visualização também é algo que ajuda bastante, é um exercício mental. Uhum. Olha, as pessoas se, se atrapalham na hora de fazer uma imagem interna, sabe? Quando ela vai fazer esse tipo de exercício, por dois motivos. O primeiro é porque quando ela vai se concentrar, fechar os olhos, ela lógico, invadida por outros pensamentos. Então, É, nessa hora, é preciso se treinar muito para que você entre em contato com o seu silêncio interior de uma forma onde não precise você se ligar com o que acontece lá fora. Isso não é fácil. Isso não é é? preciso fazer como exercício mesmo, é um treino. É Sim. treinar, 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 para poder você ter essa capacidade. Porque o mundo lhe convida com estímulo de tudo que é jeito. Então, sonoro principalmente, né? Então, para você estar no seu silêncio interior, você precisa criar o hábito de meditar, nem que seja 5 minutos por dia, não sei o quê, até que você crie o hábito realmente e de fato que lhe dê essa oportunidade. E a segunda coisa é aprender a imaginar, porque imaginar não é criar uma imagem e deixar para lá, é você imaginar e acompanhar a história daquela imagem e sonhar para você, sabe? Isso Uhum. é TCC é um exercício que a gente faz, mas não pode fazer um exercício só. Pronto, então eu me vi fazendo TCC. Isso Uhum. não é imaginar. Imaginar é você criar uma imagem mesmo e Exato, trazer essa imagem para dentro de você. Aí fortalece, sim. Mas isso é exato. passo a passo e além de ser bonito, é gostoso da gente trabalhar com isso, né? Gostoso demais, demais, Exato. demais. Exato. E nesse momento que você está fazendo essa visualização, colocando essa imagem, né, pensando, sonhando,
como a Lu falou, às vezes tem pessoas que têm mais dificuldades de se conectar, porque desfoca muito rápido. Uma coisa que ajuda, que até o Roberto comentou aqui, é você contar as suas inspirações e as suas expirações. Então, assim, se Show! você... Isso. Excelente. Vai contando, gente. Assim, já aconteceu, por exemplo, outra coisa também que é engraçado, Lu, que eu acho que aconteceu com várias pessoas. Quem aí, nessa pandemia, não já achou que pegou Covid, porque estava com falta de ar, porque, né, a nossa mente, imagina, acho que várias pessoas achou aqui que estavam com Covid e nem estavam por causa da falta de ar. E uma vez isso aconteceu comigo, e eu fiz isso, eu contei, ó, quando eu estava inspirando o ar, puxando o ar, eu contei até 6 mentalmente. Uhum. Prendi um pouquinho, 2 segundos, e soltei o ar contando até 6 mentalmente. Isso já me trouxe para o meu aqui e agora. Porque geralmente a Uhum. ansiedade, você está pensando acelerado, né? Você está Isso. pensando em algo do futuro. Então, pessoas que são mais rápidas, mais aceleradas, tendem a ter esses pensamentos mais rápidos também. Então, quando você traz essa respiração, peraí, que agora eu vou respirar e vai. Atenção. Nem que você não queira, gente, você vai estar conectado no aqui e agora. Aí você sai do futuro, da mente acelerada, do que ainda não aconteceu, do sofrer por antecipação, porque você não tem controle do amanhã. E aí Isso. você se conecta aqui no agora. E essa ansiedade diminui bastante. Diminui, sim. E esse caso de se pensar que está com Covid, eu acho que a grande, grande, grande maioria das pessoas, né, passaram por isso e até passam até hoje. Uhum. Sobretudo quando elas perdem alguém importante na vida delas, né? Isso. E tudo quando ela tem alguém da família que está entubado, por exemplo, a respiração das pessoas mudam, porque elas estão conectadas com a dor daquela pessoa, É. né? Então, é importante demais que os exercícios de respiração sejam feitos nesse momento, porque é difícil você perder alguém porque você se habitua no mundo a gostar de alguém materialmente. Então, você não gosta, né? Não é pelo sentimento que você tem por ela, mas é o sentimento com ela presente. Então, Sim. tem muito isso, né? O nosso mundo muda muito de amor e apego, apego e amor o tempo todo, né? Então, essa mudança muito súbita não deveria acompanhar a gente agora, porque a, a forma do Covid chegar para nós foi muito súbita também. Então, a gente tem que respirar mesmo. É uma doença da respiração. Essa Covid-19 é a doença da respiração. Muita gente que tem Covid e não tem comprometimento de pulmão sai vitorioso com aquilo, Uhum. né? E são poucas as pessoas que passam por lá e sem ter uma Ó, alteração. a Antonieta deixou uma mensagem aqui que eu achei que só comprova o que a gente falou dessa, como a mente da gente ela tem esse poder de criar. Ela diz assim: eu tomei muito remédio para alergia e comecei a ver que eu não melhorava. Fui ao pneumologista e após conversa, após examinar o meu pulmão, ele mandou que eu procurasse um psiquiatra ou um psicólogo para cuidar da minha ansiedade. Eu não acreditei. Tomei tanto poralamine, que é remédio para Polaramine, alergia, né? E é, algumas vezes usei a bombinha. Hoje, sob os cuidados da minha querida Lu e da minha psicóloga Ana, estou super bem. Ou seja, a ansiedade estava gerando essa alergia, não é isso? é verdade. E já que ela fala isso, né? Já falou abertamente, posso dizer que ela é uma pessoa que é atleta. Essa menina, ela corre, acho que 20 quilômetros. Ela é uma atleta e é uma pessoa que não merece estar com dificuldade na respiração. E ela Sim. realmente tá ficando cada dia melhor. Ela é meu orgulho desse momento. Estou orgulhosa com ela. Ai, que coisa Viu, boa. Antonieta? Um beijo para você. Especial. Gente, o tempo passou aqui e eu nem percebi. É tanto assunto, né, Lu? É Se a gente fosse verdade. falar aqui, a ansiedade, ela
é um assunto muito profundo. Ainda teria muito mais coisa que a gente podia Ah, sim, aprofundar. sim, sim. Né? A gente Sim, sabe que a ansiedade, dentro da ansiedade, existe outros transtornos, como TAG, que é sim, o transtorno de sim. ansiedade generalizada, transtorno obsessivo. Então, tem muitas coisas mais profundas que não dá para a gente aprofundar aqui. A gente quis trazer essa ansiedade que nós sentimos, essa comum, e também um pouco da patológica, dos sintomas físicos. E Hum, aí, como a gente falou, tem prêmio para vocês. Um prêmio aí hum. preparado pela doutora Lu, tá? Então, como é que vai ser esse prêmio? Gente, preste atenção. Quem hoje se percebe com ansiedade, certo? Uma ansiedade que você percebe que isso não tá fazendo bem para o teu corpo. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou te passar, mas qual é a pergunta? Como a tua ansiedade está atrapalhando o teu cotidiano? Certo? Prestar atenção. Como a ansiedade atrapalha o teu cotidiano? O que que ela atrapalha? Como ela atrapalha a tua rotina, o teu dia a dia, certo? A primeira pessoa que mandar a mensagem para o WhatsApp, que eu vou falar aqui, DDD 82, se alguém tiver aí puder digitar, alguém aí da nossa equipe, por favor, já facilita. DDD 82 9952 3335, tá? É o contato. O que que você vai ganhar respondendo isso? A primeira pessoa, tá? Já estão lá com o telefone na mão para saber quem foi a primeira pessoa. Vocês vão ganhar uma sessão com a doutora Lu. Ela tem um projeto incrível com a Priscila, que é fisioterapeuta, com a Carlinha, que trabalha essa parte energética aí do corpo, que faz toda a diferença no processo de ansiedade para quem está com ansiedade. Então, vocês vão ganhar uma sessão com as três para você trabalhar essa ansiedade que está te atrapalhando de ser mais feliz, que atrapalha o teu dia a dia. Então, a primeira pessoa que mandar mensagem para esse WhatsApp, nossa equipe colocou aí, já vai ter direito, já vai ganhar essa sessão. Super, Oba, super sessão, gente. Aproveita aí. Depois me oba. contem como é que foi. Isso. Lu, muitas pessoas te elogiando, várias pessoas te Ai, que elogiando bom. aqui, dizendo que você é a melhor de todas, dizendo que você é Oh, coisa boa. maravilhosa. Nossa, Oh, coisa não deu boa. nem para ler, né? Então, muito bom, muito obrigada. Eu quero muito te agradecer, tá, Lu, por você Uhum. aceitar estar aqui. Quando eu pensei nesse assunto, você foi a primeira pessoa que veio na minha mente. Ai, que bom. Porque é uma pessoa que tem uma visão diferenciada, um olhar diferenciado do ser humano. Então, muito Hum. obrigada pela contribuição, por topar estar aqui contribuindo com tanta gente. Eu tenho certeza que essa live ajudou muitas pessoas e vai ajudar outras, porque, gente, essa live vai ficar salva aqui no Hum. feed, tá? Para quem ainda não segue o Instagram da Mutase, segue aqui. A gente tem muitas lives de conhecimento no nosso feed. Essa vai ficar salva, é uma live riquíssima. Você pode encaminhar, você pode marcar para marcar outras pessoas para elas estarem aqui. Ó, a Simone Guedes tá pedindo para eu te falar que ela tá te mandando um beijo. Oba! Um beijo também, Simone. Antes da Lu se despedir de vocês, eu quero aproveitar esse espaço. Eu acho que a gente está falando de saúde, a gente está falando de você estar bem consigo mesmo, né? Então, de você trabalhar a sua mente, de você trabalhar o seu corpo, evitar essa ansiedade. Eu quero convidar vocês para um evento que eu vou fazer, tá? Que vai ser justamente o nome do evento é um workshop que vai ser Cultive o seu jardim. Né? Então, você vai aprender a cuidar de você, cuidar do seu jardim, cultivar o seu jardim. Então, se você deseja construir relacionamentos saudáveis, se você deseja se sentir mais segura, com a autoestima mais elevada, vai lá no meu Instagram, a equipe coloca aí o meu Instagram, lá na bio, se inscreve para participar desse workshop Cultive Seu Jardim, gente, tem que estar inscrito, tá? Então, se inscreve lá. Como a Lu falou aqui da autoestima, de como é importante também nesse processo da gente se cuidar. A gente sabe que pessoas com autoestima baixa, pessoas inseguras, tendem a ter, muitas vezes, pensamentos com mais frequências de ansiedade. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso jardim. Por isso que eu chamei de forma carinhosa, cultive o seu jardim, porque nós somos jardim. Se a gente quer que borboletas cheguem a nós, a gente precisa se cuidar, né, Lu? Com certeza.
Esse é o efeito. Esse é o efeito. Tá bom. E fica o convite aí para todo mundo. Vai lá no link da bio, se inscreve. Vai ser totalmente gratuito, online, dia 18 de maio, tá, gente? Então corre lá para garantir a tua vaga, que você vai entrar no grupo VIP para ter acesso às informações. Lu, um beijo. Aproveita aí para se despedir de todo mundo. Uhum. Um beijo para vocês todos. Eu fiquei muito feliz pelo convite e quero cada vez mais estar próxima. A Mutase, para mim, foi uma novidade na minha vida a essa altura, né? Que a gente se ocupa tanto com outras coisas e a Mutase, para mim, assim, é um lugar onde eu me sinto muito, muito à vontade para conversar sobre esses assuntos todos. E a ansiedade tem uma música, que eu não me chega o nome agora, mas que diz assim, isso é ansiedade, né? O medo é uma coisa assim, que corre para fora, entra e vai, e volta sem sair. A ansiedade é bem isso, né? Isso é uma música do Dalton Rabelo, que é muito conhecida, inclusive. Uhum. É importante que você saiba que quando isso te acontecer, corre para cuidar logo, porque você Isso. tem sua importância muito grande na vida. A gente não tem nenhum compromisso com o mal. A gente não precisa sentir mal. A gente não precisa estar reclamando de dores sem saber o que a dor está significando. Então, hoje, nós temos uma mente preparada para saber o que está sentindo nossa alma através de nosso corpo. É claro que o corpo fala, né? Então, é nisso que eu confio e é disso que a gente está falando nesse momento. Obrigada a todos por ficarem conosco até agora, né? Então, vamos ver quem é que vai ganhar a sessão de terapia conosco. É Um beijo, verdade, é um verdade. Um beijo beijo. muito grande Gente, para muito todos. obrigado pela presença de vocês. Compartilha essa live, foi muito rica mesmo. Né? Tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Só reforçando o que a Lu falou. Procurem ajuda. Não achem que é besteira, não deixem para depois. Faz coisas que vão te fazer bem para que você consiga tratar essa ansiedade logo do início. Só ficar parado não vai trazer resultados. Né? Então, Isso. age, ação, movimento, cuida do início. Né? Cuida do início, que é tudo mais fácil e flui muito melhor. Tá bom? Um beijo, Lu. Beijo para Obrigada. todos. Saudade de você, viu? De lhe Tá. Eu abraçar, assim, também. Lu. Bem apertada. Um abraço virtual. Virtual. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Beijo. Tchau, gente.